Olá pessoal, um tema muito pertinente e muito importante, que é a questão da condição autista com o transtorno bipolar. Em que sentido? Primeiro, várias pessoas adultas que primariamente são diagnosticadas como transtorno bipolar e depois, futuramente, num segundo momento, quando investigadas, se percebe que não é um transtorno bipolar, mas sim um transtorno do espectro autista. Segundo fator, a comorbidade, condição autista associada a um transtorno bipolar. Nós precisamos diferenciar aqui algumas coisas que são extremamente importantes e significativas, porque o momento do diagnóstico, ele acaba abrindo portas e direcionando a equipe de trabalho, os profissionais que vão conduzir os meios terapêuticos com essa pessoa, por caminhos que vão permear, então, o diagnóstico e uma eventual comorbidade. Não vou entrar em detalhes da condição autista, porque a gente discute diariamente aqui no nosso canal. Eu quero falar um pouquinho do transtorno bipolar. Transtorno bipolar, ele pode ser diagnosticado tipo 1 ou tipo 2, em que o indivíduo ele vai ter manifestações de oscilação de humor, em que em momentos ele faz um quadro depressivo e em um outro momento ele vai fazer um quadro maníaco ou hipomaníaco. Quando nós falamos de depressão com mania, nós falamos de um transtorno bipolar tipo 1. Quando nós falamos de depressão com hipomania, nós falamos de um transtorno bipolar tipo 2. Na depressão, nós estamos falando de sinais clássicos: falta de energia, falta de vontade, crises de choro, alterações na alimentação, ou com uma alimentação compulsiva, ou uma anulação da alimentação, hipersonia ou uma hipossonia, uma ideação e uma tentativa de suicídio são sintomas que persistem por um período mínimo de 30 dias. Na mania e na hipomania, nós estamos falando do quê? De um indivíduo que sai de uma situação de euforia, que é comum a todos, e ultrapassa uma barreira, uma fronteira, e alcança ou uma hipomania ou uma mania. O que é a mania? A mania é quando você tem comportamentos intensos e extravagantes. Então é aquele indivíduo que literalmente não consegue dormir, que precisa no horário da noite ter atividade, que precisa sair de casa, a sua libido sexual aumenta numa intensidade muito grande, fazendo com que ele tenha comportamentos que não são saudáveis dentro da resposta sexual. É um indivíduo que passa a ter gastos exorbitantes e muitas vezes até gastando mais do que aquilo que ganha, fala muito, tá? Então veja, quando você tem esta condição e ela acontece em ciclos, independentemente do estímulo provocado, e são manifestações que se iniciam do início da adolescência para o início da idade adulta em diante, e que muitas vezes na fase infantil apresentam situações que nós denominamos de pré-mórbidas, ou sinais que dão indícios para uma bipolaridade, aí sim nós vamos estar falando de um diagnóstico fechado de transtorno bipolar, em que você vai ter sim questões sociais afetadas, tanto na depressão quanto na fase maníaca ou hipomaníaca. Você vai ter sim algumas manifestações de rigidez cognitiva e assim por diante. O que acontece com o indivíduo na condição autista e a relação com o transtorno bipolar? Você pode ter indivíduos na condição autista que manifestem sintomas da bipolaridade, porém sem necessariamente fechar os critérios diagnósticos para um diagnóstico de transtorno bipolar. Em que sentido? A condição autista, ela orbita em torno de algumas características universais. A primeira delas, a hipersensibilidade sensorial. A hipersensibilidade sensorial provoca uma sobrecarga e essa sobrecarga provoca crises. Por que crises? Porque o indivíduo ele não consegue saber o que fazer com essa hiperestimulação,
como conduzir esse mal-estar e esse incômodo, e ele, consequentemente, pode ter uma crise. Essa crise pode ser manifestada de N maneiras diferentes. Uma outra situação que se orbita na condição autista é a rigidez cognitiva. Então, quando as coisas não acontecem dentro daquilo que é organizado, planejado previamente, quando existem processos de mudança, quando existem imprevistos, essa rigidez cognitiva ela se potencializa e também faz com que o indivíduo desregule emocionalmente e passe a ter a possibilidade de uma crise. O vínculo e a resposta social é um terceiro fator que se orbita na condição autista do diagnóstico adulto. Por quê? Essa pessoa ela precisa ter uma relação ou acadêmica ou profissional ou com algumas outras pessoas. Os que estão ao seu entorno cobram mudanças e posturas diferenciadas, e esse indivíduo ele se sente entre a cruz e a espada, no sentido de que eu preciso fazer e preciso realizar, com o eu não quero, eu não posso, eu tenho dificuldade, e isso não me gera conforto, e isso me faz sentir mal. E um último elemento é o processo interno de quem está na condição autista, de uma autocobrança, de uma pressão que exerce sobre si mesmo, uma percepção quase que absoluta de inadequação e não pertencimento aos processos que está, e essa condição ela é também potencializada pelas pessoas que estão ao seu redor, quando elas desqualificam as características da condição autista e quando elas cobram do indivíduo na condição autista uma mudança de postura, no sentido de ter uma conduta neurotípica. Esse conjunto de elementos, ele provoca uma desregulação emocional. E um dos componentes da desregulação emocional é o humor. O humor ele é caracterizado por uma linha de estabilidade, que nós chamamos de linha de convicção, que é uma resposta neutra, natural, aos estímulos do meio. E nós temos um declínio dessa resposta natural, que são os momentos de tristeza, ou uma potencialização, que são os momentos de euforia. Este ciclo, esse gráfico, ele pertence universalmente a todo e qualquer ser humano e é um gráfico natural. Quando que ele sai de uma naturalidade e passa a ter uma conotação não saudável? Quando eu ultrapasso a fronteira da tristeza e vou para a depressão, e quando eu ultrapasso a fronteira da euforia e vou para uma mania. Então existem pessoas na condição autista de diagnóstico tardio que nos seus momentos de crise apresentam consequentemente um processo de fala repetido, veloz e ininterrupto, e a função desse processo é provocar e gerar uma regulação emocional. Você tem um indivíduo que nesse momento de crise ele fica hiperativo, inquieto, a estereotipia se manifesta de uma forma muito grande, a necessidade de caminhar de um lado para o outro também fica muito grande. Um regulador emocional para o diagnóstico tardio é virtualmente buscar algumas compras, principalmente relacionados a hiperfoco, em que existe um gasto exacerbado, tá? E a própria questão da sexualidade, ela também vai ter um intervalo de tempo curto em que ela se potencialize e esse indivíduo pode buscar uma regulação pela questão sexual, até mesmo porque a relação sexual ela provoca a estimulação de produção de neurotransmissores que geram um bem-estar, uma felicidade e um bem-estar. Então, quando você tem uma narrativa de uma pessoa na condição autista que gera esse tipo de característica, existe muitas vezes uma confusão diagnóstica em não considerar a condição autista e diagnosticar esse indivíduo como transtorno bipolar, ou apresentar o diagnóstico da condição autista como comorbidade, o transtorno bipolar. Porém, essa comorbidade nem sempre fecha o diagnóstico porque ela é congruente com a manifestação do sinal autista. Eu gostaria de saber se você conseguiu compreender, eu gostaria de saber qual é a sua opinião e se isso que eu estou relatando em algum momento participou da sua vida. Eu conto com a sua colaboração para a gente estar gerando o nosso conteúdo aqui bem legal. Um grande abraço.